Lucas não sabia exatamente quando aquilo começou, porque não foi de uma vez. Não foi um evento específico, não foi algo que ele pudesse apontar e dizer, foi aqui. Foi mais silencioso, mais sutil, quase imperceptível, como algo que se infiltra aos poucos, até que quando você percebe já está dominando tudo. E o mais perigoso é que ele não achava que tinha um problema. Pelo contrário, ele acreditava que estava apenas sendo realista, que estava enxergando a vida como ela realmente era. E é exatamente assim que esse tipo de pensamento se instala. Ele não chega como um inimigo, ele chega como uma verdade, como uma lógica aparentemente sólida que faz sentido na sua cabeça. E por isso, ninguém questiona, ninguém confronta, ninguém percebe que aquilo está lentamente corroendo tudo. E com Lucas não foi diferente. Ele começou a pensar de uma forma que parecia prudente, parecia inteligente, parecia até madura, mas que na prática estava destruindo a forma como ele vivia, porque tudo passava por um filtro específico, um filtro que sempre levava para o pior cenário, para a dúvida, para a insegurança, para a sensação constante de que algo daria errado. E isso não aconteceu de uma vez. Começou pequeno, em situações simples, em decisões cotidianas, onde ele preferia não arriscar, onde ele evitava se expor, onde ele recuava antes de tentar, sempre com uma justificativa lógica, sempre com um motivo plausível, sempre com um argumento que parecia sensato, mas que no fundo tinha a mesma raiz. O medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de confirmar aquilo que ele, lá no fundo, já começava a acreditar sobre si mesmo. E aos poucos esse padrão foi se fortalecendo, porque toda vez que ele evitava, ele reforçava a ideia de que não podia. Toda vez que ele recuava, ele confirmava que não era capaz. E isso começou a se transformar em algo muito mais profundo do que um simples comportamento. Começou a se tornar identidade, começou a definir quem ele achava que era. E isso é extremamente perigoso, porque quando um pensamento vira identidade, ele deixa de ser questionado, ele deixa de ser analisado, ele passa a ser aceito como parte de você, como algo fixo, como algo que não pode ser mudado. E foi exatamente isso que aconteceu. Lucas começou a se enxergar como alguém limitado, como alguém que não tinha o que era necessário, como alguém que precisava ser mais cauteloso, mais contido, mais realista. E enquanto isso, a vida dele começou a se ajustar a essa visão. Oportunidades foram sendo ignoradas, relações foram sendo evitadas, experiências foram sendo deixadas de lado, não porque não existiam, mas porque ele não se permitia vivê-las. E tudo isso parecia fazer sentido dentro da cabeça dele, parecia coerente com aquilo que ele acreditava. Parecia até seguro, porque evitar riscos dá uma falsa sensação de controle, dá a impressão de que você está se protegendo. Mas na verdade, você está se limitando. Você está reduzindo sua própria vida para caber dentro de um espaço onde nada dá errado, mas também nada cresce, nada evolui, nada muda. E esse foi o estado em que Lucas começou a viver, um estado de estabilidade aparente, mas de estagnação real, onde os dias passavam sem grandes problemas, mas também sem grandes avanços, sem crescimento, sem construção de algo significativo. E no início, isso nem parecia um problema, porque ele não estava sofrendo intensamente, ele não estava enfrentando grandes crises, ele simplesmente estava ali, vivendo de forma controlada, previsível, segura, até que com o tempo algo começou a incomodar, uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse faltando, como se a vida estivesse passando e ele não estivesse realmente participando, como se estivesse assistindo tudo de fora. E essa sensação começou a crescer, começou a aparecer em momentos específicos, em situações onde ele via outras pessoas se movimentando, arriscando, tentando, vivendo coisas que ele evitava. E isso começou a gerar um desconforto. Não, porque ele queria exatamente o que os outros tinham, mas porque começou a perceber que estava se limitando mais do que precisava, que estava se segurando por motivos que talvez não fossem tão sólidos quanto ele acreditava. E isso criou uma tensão interna, porque ao mesmo tempo que ele queria sair daquele lugar, existia algo dentro dele que puxava de volta, que dizia para não tentar,
para não se expor, para não correr o risco, e esse conflito começou a ficar cada vez mais evidente, porque agora ele já não estava completamente confortável com o padrão antigo, mas também não se sentia seguro o suficiente para sair dele. E isso é um dos estados mais difíceis de se estar, porque você não está bem onde está, mas também não consegue dar o passo para algo diferente. E foi exatamente nesse ponto que a vida dele começou a apertar, não de forma externa no início, mas internamente, como se aquela forma de viver já não fosse mais suficiente, como se aquilo que antes parecia seguro, agora começasse a parecer limitante. E isso foi crescendo até que chegou um momento em que ele não conseguiu mais ignorar. Um momento em que ficou claro que algo precisava mudar. Mas o problema é que ele não sabia exatamente o quê, porque na cabeça dele, o problema não era um comportamento específico, não era uma situação isolada, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia nomear. E isso é o que torna tudo mais difícil, porque quando você não sabe exatamente o que está te limitando, você não sabe por onde começar, você não sabe o que ajustar, você não sabe o que mudar. E isso pode fazer com que você permaneça no mesmo lugar por muito mais tempo do que deveria, apenas tentando entender, apenas tentando encontrar uma resposta. E Lucas ficou assim por um tempo, refletindo, analisando, tentando identificar o que estava acontecendo. Até que em um momento específico, quase por acaso, ele percebeu algo que mudou completamente a forma como ele enxergava tudo. Ele percebeu que existia um pensamento específico que se repetia em praticamente todas as situações importantes da vida dele. Um pensamento que parecia pequeno, quase insignificante quando visto isoladamente, mas que estava presente em tudo, influenciando decisões, direcionando ações, moldando comportamentos. E esse pensamento era o seguinte: e se não der certo? Pode parecer simples, pode parecer até comum, mas para Lucas esse pensamento não era apenas uma possibilidade, era quase uma certeza disfarçada. Era como se sempre que ele pensava nisso, a resposta implícita já fosse negativa, já fosse um não vai dar, e isso fazia com que ele evitasse, com que ele recuasse, com que ele não tentasse. E quando ele percebeu isso, algo mudou, porque pela primeira vez ele conseguiu enxergar com clareza o padrão que estava guiando a vida dele. Conseguiu ver que não era a falta de capacidade, não era a falta de oportunidade, era a forma como ele estava pensando, e essa percepção abriu uma porta que até então ele nem sabia que existia. E talvez agora, enquanto você está ouvindo isso, você também esteja começando a perceber algum padrão semelhante. Talvez exista um pensamento que se repete na sua vida, algo que você nunca questionou de verdade, algo que parece normal, mas que pode estar influenciando muito mais do que você imagina. E se isso começou a fazer sentido para você, talvez esse seja o momento de você prestar mais atenção nisso, de observar quais são as frases que se repetem na sua mente quando você está prestes a tomar uma decisão importante, porque pode ser exatamente aí que está aquilo que está moldando a sua vida sem que você perceba. E se quiser dar um passo além, tenta identificar qual é esse pensamento para você. Porque quando você consegue enxergar, você já não está mais completamente preso a ele. E isso pode ser o início de uma mudança que você nem imaginava ser possível. Quando Lucas percebeu que aquele pensamento aparentemente inocente estava presente em praticamente todas as decisões importantes da sua vida, algo dentro dele se deslocou. Não foi uma transformação instantânea, não foi uma virada emocional intensa, foi mais como uma clareza incômoda, daquelas que você não consegue mais ignorar depois que vê, porque até então ele acreditava que estava sendo cuidadoso, prudente, estratégico, mas agora começava a enxergar que na verdade estava sendo guiado por uma antecipação constante do fracasso, como se sempre estivesse tentando evitar algo que nem sequer tinha acontecido ainda. E isso mudou completamente a forma como ele passou a observar a própria mente, porque pela primeira vez ele não estava apenas pensando, ele estava percebendo o pensamento acontecendo. E essa diferença é enorme, porque quando você percebe,
você cria um espaço, e dentro desse espaço existe a possibilidade de escolha. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Cada vez que aquele "e se não der certo" aparecia, ele já não reagia automaticamente como antes. Ele parava, ainda que por poucos segundos, e se perguntava se aquilo realmente fazia sentido, se aquilo era uma previsão real ou apenas um padrão repetido. E esse pequeno questionamento começou a enfraquecer algo que antes parecia absoluto, porque o problema nunca foi o pensamento em si. O problema era a forma como ele aceitava aquilo como verdade, sem qualquer tipo de análise. E quando ele começou a questionar, começou também a perceber outra coisa ainda mais importante. Aquele pensamento não vinha acompanhado de evidência. Ele não era baseado em fatos concretos. Ele era baseado em suposições, em experiências passadas mal interpretadas, em medos projetados para o futuro. E isso trouxe uma nova perspectiva, porque se não havia prova real de que não daria certo, então também existia a possibilidade de dar certo, algo que antes ele simplesmente não considerava. E essa possibilidade começou a abrir um novo tipo de conflito dentro dele. Um conflito diferente daquele que ele sentia antes, porque agora não era mais apenas entre tentar e evitar. Agora era entre continuar acreditando no padrão antigo ou explorar uma alternativa nova. E isso exigiu algo que ele nunca tinha exercitado de verdade: coragem. Não aquela coragem exagerada e impulsiva, mas uma coragem silenciosa, quase discreta, que aparece quando você decide agir mesmo sem ter certeza. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Não de forma grandiosa, não mudando tudo de uma vez, mas em pequenas situações, em decisões simples, onde antes ele recuaria automaticamente, ele começou a avançar, mesmo com desconforto, mesmo com dúvida, mesmo com aquele pensamento ainda presente tentando puxá-lo de volta. E cada uma dessas ações tinha um efeito imediato, não necessariamente no resultado externo, mas na percepção interna, porque toda vez que ele agia apesar do pensamento, ele criava uma nova referência, uma nova evidência de que talvez aquele "não vai dar certo" não fosse uma regra absoluta. E isso começou a enfraquecer ainda mais o padrão antigo, porque a mente funciona muito com base em repetição. Quanto mais você repete algo, mais aquilo se fortalece. E durante anos, ele repetiu o comportamento de evitar, de recuar, de não tentar. E agora estava começando a repetir algo diferente. Estava começando a agir apesar do medo, apesar da dúvida. E isso inevitavelmente começou a construir um novo padrão. Um padrão ainda frágil, no início, mas que com o tempo começou a ganhar consistência. E junto com isso veio uma sensação nova. Uma sensação de que ele tinha mais controle do que imaginava. Não controle sobre o resultado final, mas controle sobre a decisão de tentar ou não tentar. E isso foi extremamente libertador, porque durante muito tempo ele acreditou que não tentar era uma forma de se proteger. Mas agora começava a perceber que, na verdade, era uma forma de se limitar. E isso mudou completamente a forma como ele enxergava suas próprias escolhas, porque aquilo que antes parecia segurança, agora começava a parecer prisão, e aquilo que antes parecia risco, agora começava a parecer possibilidade. E essa inversão de percepção foi o que realmente começou a transformar a vida dele. Não de forma imediata, mas de forma progressiva, consistente, porque agora ele estava construindo algo diferente dentro de si. Estava desenvolvendo uma capacidade que antes não existia, a capacidade de agir mesmo sem garantia. E isso é algo que muda tudo, porque quando você depende de garantia para agir, você fica travado, você espera, você adia, você posterga, mas quando você aprende a agir sem essa necessidade, você se movimenta, você experimenta, você constrói. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Ele começou a se permitir viver coisas que antes evitava. Começou a se expor mais, começou a tentar mais, começou a errar mais também. Mas dessa vez, o erro não tinha o mesmo peso, porque ele já não interpretava cada erro como uma prova de incapacidade, mas como parte do processo,
como algo que faz parte de qualquer tentativa real, e isso reduziu muito a pressão que ele colocava sobre si mesmo, porque antes ele precisava acertar para validar a decisão de tentar. Agora ele entendia que tentar já era por si só um avanço, independentemente do resultado. E isso trouxe uma leveza que ele nunca tinha experimentado. Uma liberdade interna que permitia que ele se movimentasse sem estar constantemente se julgando, sem estar constantemente antecipando o pior. E isso começou a refletir diretamente na forma como a vida dele se desenrolava. Porque quando você muda a forma como decide, você muda a direção que sua vida toma. E foi exatamente isso que aconteceu. Caminhos que antes não existiam começaram a aparecer. Oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a ser notadas. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a forma como se posicionava diante do mundo. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes de tudo isso. Entender que muitas vezes não é a realidade que precisa mudar primeiro. É a forma como você enxerga e responde a ela. Porque é isso que determina suas ações. E suas ações determinam seus resultados. E talvez agora, enquanto você acompanha essa história, você esteja começando a perceber algo semelhante na sua própria vida. Talvez exista um pensamento que se repete, uma frase interna que aparece sempre que você está prestes a fazer algo importante, algo que você nunca questionou de verdade, mas que pode estar influenciando muito mais do que você imagina. E se isso estiver acontecendo, talvez esse seja o momento de você fazer o mesmo movimento que Lucas começou a fazer, de parar, observar e questionar, porque é exatamente aí que a mudança começa. Não no resultado, não na circunstância, mas na forma como você pensa antes de agir. E se quiser dar um passo ainda mais claro, tenta lembrar de uma situação recente em que você deixou de fazer algo por causa de um pensamento parecido, porque pode ser exatamente esse o padrão que está moldando a sua vida sem que você perceba. E quando você consegue identificar isso, você já está um passo à frente, porque aquilo que é visto já não tem o mesmo poder de antes. E isso pode ser o início de uma transformação muito maior do que parece agora. E foi exatamente a partir dessa consciência que algo começou a se reorganizar dentro de Lucas, de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Porque perceber o pensamento foi apenas o primeiro passo. O que realmente começou a transformar a vida dele foi o que ele passou a fazer depois disso, porque não adianta enxergar o padrão e continuar obedecendo a ele da mesma forma. E no início foi difícil, porque aquele pensamento ainda aparecia com frequência, ainda surgia em momentos importantes, ainda tentava puxá-lo para o mesmo comportamento de sempre. Mas agora havia uma diferença essencial. Agora ele sabia, agora ele reconhecia, agora ele conseguia ver aquilo acontecendo, e isso deu a ele uma pequena vantagem que antes não existia, a possibilidade de interromper o automático. E foi isso que ele começou a treinar. Não de forma perfeita, não acertando sempre, mas com consistência suficiente para começar a mudar o rumo das próprias decisões. Porque cada vez que aquele "e se não der", certo?, surgia, ele passou a responder de uma forma diferente, não ignorando completamente, não tentando se convencer de algo artificial, mas equilibrando, trazendo uma nova pergunta para dentro da mente, algo como "e se der certo?". E pode parecer simples, pode parecer até ingênuo, mas essa mudança de perspectiva teve um impacto enorme, porque pela primeira vez ele estava considerando um cenário positivo com a mesma força que sempre considerou o negativo, e isso criou um novo tipo de equilíbrio interno, um espaço onde a decisão já não era tomada apenas com base no medo, mas também na possibilidade, e esse equilíbrio começou a mudar completamente a forma como ele agia, porque agora ele não estava mais preso a um único tipo de resposta. Ele tinha opções. E quando você tem opções, você tem liberdade. E quando você tem liberdade, você começa a construir algo diferente. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Ele passou a testar mais, a tentar mais, a se expor mais. Não porque o medo desapareceu, mas porque ele deixou de ser o único fator determinante.
E isso é o que muda tudo, porque coragem não é ausência de medo, é ação, apesar dele. E Lucas começou a viver exatamente assim, dando pequenos passos em direção a coisas que antes ele evitava completamente. E cada um desses passos gerava uma nova experiência, uma nova referência, uma nova prova de que ele era capaz de lidar com situações que antes pareciam impossíveis. E isso começou a transformar a confiança dele de dentro para fora. Não uma confiança baseada em palavras ou motivação momentânea, mas uma confiança construída através de ação, através de repetição, através de experiência real. E isso é o que realmente sustenta qualquer mudança, porque não depende de fatores externos, não depende de validação. Depende apenas daquilo que você constrói dentro de si ao longo do tempo. E quanto mais ele avançava nesse processo, mais ele percebia que aquele pensamento que antes parecia tão forte estava perdendo espaço, não porque desapareceu completamente, mas porque já não era mais alimentado da mesma forma. E isso é algo fundamental. Pensamentos não se fortalecem sozinhos. Eles se fortalecem quando você os repete, quando você age com base neles, quando você os trata como verdade absoluta. E quando você para de fazer isso, eles começam a perder força, começam a se enfraquecer, começam a ocupar menos espaço. E foi exatamente isso que aconteceu com Lucas. Aquele, e se não der certo, ainda aparecia, mas já não. Tinha o mesmo impacto, já não paralisava, já não definia a decisão final. E isso abriu um espaço enorme para que uma nova forma de pensar se consolidasse, uma forma mais equilibrada, mais aberta, mais alinhada com a realidade, porque a verdade é que nenhuma das duas certezas existe. Nem o vai dar errado, nem o vai dar certo. O que existe é a possibilidade. E quando você se permite agir dentro dessa possibilidade, você abre portas que antes estavam completamente fechadas. E isso começou a se refletir em todas as áreas da vida dele, nas relações, no trabalho, nas decisões pessoais, porque agora ele não estava mais preso ao medo de errar. Ele estava disposto a experimentar, a aprender, a ajustar. E isso é o que gera crescimento de verdade. Não é evitar erro, é saber lidar com ele quando acontece. E essa mudança fez com que a vida dele começasse a se expandir de uma forma que antes parecia impossível. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque ele parou de se limitar antes mesmo de tentar. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso para você agora. Entender que muitas vezes o maior problema não é a realidade, é a forma como você pensa sobre ela antes mesmo de agir. É aquele pensamento automático que surge e que você nunca questiona, mas que acaba definindo tudo. E se você conseguir identificar isso, se conseguir perceber qual é esse pensamento na sua vida, você já deu um passo enorme, porque aquilo que é visto já não te controla da mesma forma. E a partir daí, você pode começar a fazer exatamente o que Lucas fez: questionar, equilibrar, agir apesar da dúvida, porque é isso que começa a mudar o jogo. E se você quiser levar isso para algo prático agora, pensa na próxima decisão que você precisa tomar, aquela que você já está adiando ou evitando, e observa qual é o pensamento que surge quando você pensa nela, porque pode ser exatamente ali que está o padrão que está travando você. E se você conseguir interromper isso, mesmo que uma única vez, mesmo que em uma única decisão, isso já é suficiente para começar a criar um caminho completamente diferente daquele que você vinha seguindo até agora. E no fim, quando Lucas olhou para trás e tentou entender em que momento tudo realmente começou a mudar, ele percebeu que não foi quando as coisas externas começaram a melhorar, não foi quando surgiram oportunidades, não foi quando ele finalmente se sentiu pronto. Foi no exato instante em que ele deixou de aceitar aquele pensamento como uma verdade absoluta e começou a tratá-lo como apenas uma possibilidade entre várias, porque foi ali que ele recuperou algo que nunca tinha usado de verdade: a capacidade de escolher conscientemente. E isso pode parecer simples, mas é exatamente isso que muda tudo.
Porque enquanto você acredita que seus pensamentos são verdades incontestáveis, você vive reagindo, você vive obedecendo, você vive preso a um padrão que se repete sem que você perceba. Mas quando você entende que aquilo que passa pela sua mente não é uma ordem, é apenas uma sugestão, você cria um espaço, e dentro desse espaço existe liberdade. Liberdade para agir diferente, liberdade para tentar, liberdade para errar, liberdade para construir algo novo. E foi exatamente essa liberdade que Lucas começou a desenvolver. Não de uma vez, não de forma perfeita, mas de forma consistente, repetindo pequenas decisões diferentes todos os dias. E isso foi moldando uma nova forma de viver. Uma forma menos travada, menos limitada, menos controlada pelo medo, e isso se refletiu em tudo. Porque quando você muda internamente, o externo inevitavelmente começa a acompanhar, não por mágica, não por sorte, mas porque suas ações mudam, e suas ações determinam seus resultados. E Lucas começou a ver isso na prática, começou a perceber que aquilo que antes parecia impossível começou a se tornar apenas desafiador. Aquilo que antes ele nem considerava passou a fazer parte da sua realidade. E isso não aconteceu porque ele se tornou alguém completamente diferente de um dia para o outro. Aconteceu porque ele parou de se impedir antes mesmo de tentar. E isso é algo que muita gente não percebe. Não é que você não pode. Muitas vezes é que você não se permite. É que você se trava antes. É que você aceita um pensamento como verdade e nem chega a testar o que realmente é possível. E foi exatamente isso que Lucas fez durante muito tempo. Ele se limitou sem perceber. Ele se impediu antes mesmo de tentar. E quando ele entendeu isso, quando ele viu com clareza o impacto daquele único pensamento repetido ao longo do tempo, tudo mudou. Porque ele percebeu que não era a falta de capacidade que estava destruindo a vida dele. Era a forma como ele estava pensando. Era aquele padrão silencioso que guiava suas decisões. E quando ele começou a mudar isso, mesmo que aos poucos, mesmo que com dificuldade, a vida dele começou a tomar uma direção completamente diferente. E essa talvez seja a parte mais importante de toda essa história para você agora. Entender que às vezes não é algo externo que está te travando, não é a falta de oportunidade, não é a falta de recurso, não é a falta de capacidade, é um pensamento específico que se repete dentro de você e que você nunca questionou de verdade, algo que parece pequeno, algo que parece normal, mas que está influenciando todas as suas decisões. E se você conseguir identificar isso, se você conseguir enxergar qual é esse padrão na sua vida, você já deu o passo mais importante, porque a partir daí, você pode começar a fazer diferente, pode começar a agir apesar dele, pode começar a testar novas possibilidades, e é exatamente isso que começa a mudar tudo. Não uma grande decisão isolada, não um momento mágico, mas a repetição de pequenas escolhas diferentes ao longo do tempo. E foi isso que transformou a vida de Lucas. Não foi a ausência de medo, não foi a ausência de dúvida, foi a decisão de não deixar que aquilo definisse completamente o que ele faria. E isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, independentemente da situação, independentemente do momento. Porque enquanto você ainda pode escolher, enquanto você ainda pode agir, enquanto você ainda pode dar um próximo passo, nada está completamente definido. Nada está completamente fechado. Sempre existe uma possibilidade. E talvez agora esse seja o momento de você olhar para a sua própria vida com mais atenção e se perguntar qual é o pensamento que mais tem aparecido quando você está prestes a fazer algo importante. Qual é a frase que se repete? Qual é a ideia que surge e te faz recuar? Porque pode ser exatamente isso que está moldando a sua realidade sem que você perceba. E se você conseguir interromper isso, mesmo que uma única vez, mesmo que em uma única decisão, isso já é suficiente para começar a construir algo completamente diferente. E se essa história fez sentido para você, talvez seja o momento de você reconhecer isso de forma consciente, de não deixar passar como apenas mais um conteúdo, mas de realmente levar essa percepção para a prática. E se quiser dar um passo ainda mais forte,
Compartilha qual foi o pensamento que você identificou em você. Porque quando você traz isso para fora, quando você nomeia, você começa a tirar o poder que isso tem sobre você. E às vezes é exatamente esse pequeno movimento que marca o início de uma mudança que pode transformar completamente a sua vida.